Olá, você conhece a planta celósia? Ela também é chamada de crista de galo ou crista prumosa. É uma planta anual que pode atingir até 1 metro de altura. Ela é originária da América do Sul. A celósia é uma planta que pode crescer em terrenos inclinados, à beira de estradas ou em locais secos e ensolarados. As sementes delas podem ter usos medicinais. A celósia também é utilizada como medicamento chinês comumente utilizado na medicina tradicional deste país. O principal tratamento dela é para limpar o fígado, aliviar dores, a hipertensão e outras doenças, mas também para doença ocular, deficiência hepática não deve ser utilizada sozinha. Pessoas com glaucoma estão proibidas de utilizar ela. A celócia é uma planta anual pertencente à família dos amarantos. O ápice floral dela é agudo e longo, e sua base é atenuada. As flores da celósia são muito densas e elas podem ser encontradas nas cores vermelhas, brancas, amarelas, escarlate e laranja, com seus espigões de caule solitário. As flores da celósia são numerosas, densas, com únicas torres. A semente em forma de rim redondo, preta, brilhante, visível sobre uma lente de aumento padrão. A superfície pode ser vista com uma lupa, com textura reticulada. A semente é fácil de colar à mão. O tegumento é fino e quebradiço, não tem cheiro, mas tem um sabor leve. As sementes são inodoras, ínspidas. A composição química contém óleo graxo, amido, niacina, nitrato de potássio. A celósia prefere o calor, mas não o frio. A temperatura adequada para o crescimento dela é entre 25 a 30 graus Celsius. Em temperaturas abaixo de 20 graus Celsius, ela cresce lentamente e murcha em caso de geadas. Ela é uma planta de curto prazo que é fácil de florescer sobre o sol de alta temperatura. A exigência do solo não é rígida, mas a fertilidade dele deve ser forte. Rico em matéria orgânica, o rendimento da floração em solo fértil é alto e a qualidade deve ser boa. Mas algumas celósias são resistentes ao frio e tolerantes à seca. Ela se desenvolve-se em solos calcáreos, argilosos e arenosos. A celósia também pode crescer em solos coesos, mas cresce lentamente e é propensa ao apodrecimento das raízes em áreas baixas e alagadas. Ela é resistente ao dióxido de enxofre, fluoreto de hidrogênio e cloro. A celósia não requer requisitos estritos de solo e é melhor cultivada em solo arenoso, fértil, bem drenado. Ela é altamente adaptável e crescerá em qualquer tipo de solo, mas se dará bem em um solo argiloso e arenoso, rico e respirável. Ela tem uma forte absorção de fertilidade e é bem resistente ao frio e à seca. Ela é uma planta que é muito tolerante ao calor, mas não ao frio. A celósia é muito resistente a pragas e doenças e o manejo do campo deve dar atenção principalmente para o manejo da água e fertilização. Quando a celósia for colhida, certifique-se de que ela recebeu água e fertilizante suficiente para garantir uma boa colheita, principalmente quando a temperatura é alta. Deve-se regar com frequência para garantir que o solo fique úmido. Quando chover, deve-se drenar o local a tempo para evitar o apodrecimento das raízes. A cada plantio dessa planta por um período de tempo, é necessário fertilizar o solo de modo a manter a permeabilidade para que seja propício ao crescimento das raízes. Quando ele está crescendo, os galhos precisam ser podados. Ela pode ser mantida em um ambiente ventilado. A divisão dos ramos da planta pode ser feita, mas isto não é muito comum. A rega excessiva, aérea e a umidade excessiva podem fazer com que a celósia desenvolva doenças fúngicas. Ela pode desenvolver infecções fúngicas. Corte as flores e a folhagem afetada e aplique um fungicida. A celósia, mantida como planta doméstica, é especialmente suscetível à infestação de pragas como pulgões e ácaros. Essas pragas geralmente podem ser eliminadas com um jato forte de água
e um bom cuidado e o tipo certo de solo contribuirão muito para evitar isso. A celósia também é adequada para flores de corte devido ao tipo de planta ereta e também que ela tem um longo período ornamental. Atualmente também existem algumas espécies usadas na produção de flores de vasos. Os caules e folhas jovens da celósia são utilizados como vegetais e forragem. As sementes contêm cerca de 15% de óleo que é comestível, mas não tem cheiro, que contém a niacina e o nitrato de potássio tem um gosto amargo. Este vídeo foi sobre as dicas de cultivo desta planta, a celósia.